Carlos Oliveira, o semeador de teatro. Aos 73 anos, Carlos Oliveira conta com uma vida dedicada ao teatro e à cultura. Carinhosamente tratado por Xona, sempre se dedicou à produção e realização de eventos culturais, com particular destaque no teatro, onde durante 57 anos tem desempenhado funções de encenador, ator e dramaturgo. Fiquei de facto com esse rótulo de semeador, atendendo à dinâmica que nos anos 60 e 70 se criou e que possibilitou, portanto, a formação de grupos de teatro, não só em Santarém, como também no concelho e na região. Na década de 60, portanto, recuando até aos meus tempos de estudante, foi aí que o teatro começou, e começou na escola, que é, de facto, um meio privilegiado para que qualquer arte possa e deva começar. E começou sobre a influência das minhas professoras, doutora Madalena Tavares e doutora Mariana, doutora Mariana Viegas, exato, e a partir da escola, então, com as récitas anuais que então se faziam e que infelizmente se perderam no tempo, esse hábito académico deixou praticamente de existir, o que é de lamentar, e foi trocado, digamos, por excursões de finalistas, portanto, e isso também é um sinal da mudança dos tempos. Naquele tempo, como não havia dinheiro para excursões, nem ao país, nem ao estrangeiro, como hoje se faz. De modo que, na altura também, o saudoso padre Francisco Nuno, portanto, iniciou os natais do estudante no antigo ginásio do seminário, hoje Sala de Leitura Bernardo Santareno. Participei em quase todos, com muitos amigos, alguns dos quais já não estão entre nós, mas que lembro com saudade. A época de 60 foi, digamos, o princípio desta caminhada que se tem mantido até hoje. Na década de 70 tive, digamos, o privilégio de poder visitar alguns países, frequentando festivais internacionais de teatro e encontros, portanto, promovidos por entidades ligadas também à organização internacional que havia no tempo, com sede em Amsterdão, cujo diretor, Johnny Teborg, me convidou para depois, na década de 80, fazer algumas iniciativas em alguns países da Europa. Na década ainda na década de 70, exatamente, fez-se um grande acontecimento em Santarém, que foi o Tipo 78, por iniciativa do Veto Teatro Oficina, do Teatro de Amadores do Cartacho e com muitos outros amigos, e foi de facto louvável porque juntou em Santarém, no antigo Colégio Andaluz, era então presidente da autarquia o nosso saudoso amigo Ladislau Torres Botas, e juntou, dizia, em Santarém, delegações culturais vindas de 18 países, o que na altura foi um acontecimento muitíssimo relevante, não é? Depois, também com a ajuda do Veto Teatro Oficina, promoveram-se anualmente os chamados festivais de outono e encontros de teatro de mãos dadas. Os festivais de outono eram mostras do teatro que se fazia, quer na cidade, quer no concelho, e dava visibilidade aos grupos. Os encontros de teatro de mãos dadas eram mais para formação, portanto, para dar, digamos, qualidade às produções dos agrupamentos existentes, que na altura eram umas dezenas, depois
foram desaparecendo por diversas circunstâncias, mas hoje Santarém e o Concelho ainda conta com 15 ou 16 grupos com ação teatral, alguns deles com uma ação teatral permanente. Lembro, por exemplo, o Veto Teatro Oficina, que já fez mais de 50 anos. Portanto, é uma tradição que Santarém tem e da qual se pode orgulhar, porque tem tido muitos méritos, tem tido muitos reconhecimentos e prémios conquistados, quer a nível nacional, quer internacional. De modo que, da minha parte e pessoalmente, estou satisfeito com o percurso feito, continuarei a colaborar com os grupos locais e regionais e, se para tanto tiver engenho e arte, como dizia o poeta, portanto, cá estarei para continuar com o teatro em Santarém e no Concelho. É uma homenagem promovida pelos grupos no antigo auditório do Instituto da Juventude aqui em Santarém, que infelizmente está fechado. E ao meu lado encontra-se o amigo de sempre, que também já não é jovem, o António Júlio, o famoso Pantufa, que a cidade muito acarinha, justamente, não é? E depois tenho fotografias de quando era bebé, quando era adolescente, depois quando era adolescente, diz aqui, não sei se conseguem ler, um adolescente vaidoso aos 14 anos. Portanto, era na altura em que eu tinha cabelo, não é? Joguei nos antigos Leões, ainda não era a União Desportiva de Santarém, eram os antigos Leões. Aqui estou eu. Nunca marquei nenhum golo, talvez tivesse sido essa a razão, porque ficava sempre no banco a ver os outros jogar. Uma visita ao Jardim Zoológico, que foi a minha primeira visita, fiquei encantado com os saltos dos golfinhos. Uma das primeiras récitas feitas pela Escola Industrial e Comercial de Santarém, a farsa de Inês Pereira, encenada pela doutora Madalena Tavares, aqui o grupo cénico da JOC, Juventude Operária Católica. Esta está muito interessante. Provavelmente terá sido durante um carnaval. Foi tirada na Nazaré. Aqui estou eu, feito pescador, já com um ar teatral, não é? Neste caso folclórico. Não é? Após o 25 de Abril houve de facto uma maior liberdade de expressão, como todos sabemos, e cá estou eu num dos almoços comemorativos, feito turista que chega a Santarém de bicicleta, falando, arranhando o português, o que foi motivo de hilariante para essa atuação. Temos aqui uma outra atuação na Covilhã. Esta aqui foi a ida do Teatro de Amadores do Cartaz a um festival internacional em Detroit. Esta recordação de imagem fotográfica também está muito interessante. É precisamente a fundação, os elementos que fundaram o Veto Teatro Oficina no antigo Teatro da Borda, portanto no Círculo Cultural Scalabitano. Algumas pessoas também já nos deixaram, mas continuam na nossa memória e no nosso coração. Esta aqui refere-se precisamente ao que eu mencionei há pouco, dos tais encontros de teatro de mãos dadas que visavam a formação técnica, portanto, dos grupos existentes na cidade e no concelho, dando-lhes, portanto, consequentemente, maiores possibilidades em termos qualitativos nas produções que faziam. Esta é muito engraçada.
foi um teatro feito ao ar livre, no Mochão de Pernas, contra a poluição. E então, tratava-se de um julgamento em pleno tribunal popular, com as pessoas à volta na rua, e eu fazia, portanto, de advogado de defesa das entidades poluentes do Alviela, nomeadamente de algumas pecuárias. E como advogado de defesa, os populares não gostaram nada de mim, ao ponto de, no final, me quererem agredir. Foi inesquecível. Os amigos que participaram certamente ainda se recordam desse momento, que me obrigou a retirar daquele local o mais depressa possível, porque estava precisamente a defender os poluidores, não? Enfim, coisas de advogados. Esta também é muito interessante, é a fundação do Centro Dramático Bernardo de Santarém, do qual a cidade também se pode orgulhar, portanto, com as entidades oficiais de então que se dignaram estar presentes no evento. Há, portanto, uma série de boas e gratas recordações que eu manterei muito guardadas no meu coração para sempre.